paz do Senhor Jesus. A gente vai dar continuidade ao estudo das origens da Igreja Presbiteriana no Brasil, nessa série que estamos fazendo sobre Sou Presbiteriano, História, Teologia, Governo e Liturgia da nossa Igreja. E na semana passada nós falamos da Igreja Primitiva até a Reforma Protestante. E insistimos com vocês que ocorre no período medieval a união de igreja com o Estado e o surgimento dessa instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é importante que vocês saibam, tudo toma um rumo diferente a partir de 380, quando, através do Édito de Tessalônica, o imperador Teodósio oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Então, ao longo dos séculos, essa igreja vai se desviando. Deus levanta pessoas, movimentos que contestam a teologia e a organização da igreja, até que no século XVI, Deus levanta outras pessoas, servos de Deus como Calvino, Zwinglio, John Knox e tantos outros, para então contestar a hegemonia católica e deflagrarem um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Lembrando, muita gente comemora a Reforma Protestante no dia 31 de outubro, porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero fixou 95 teses contra as indulgências na Catedral de Wittenberg. As pessoas dizem na Alemanha, mas não era Alemanha, era Sacro Império Germânico. E assim a gente marca dia 31 de outubro como sendo essa data. Porém, a reforma não foi a ação de Lutero. E a gente diz que foi um movimento porque foram vários eventos, vários personagens em vários lugares da Europa ao mesmo tempo. Isso evidenciando, obviamente, para nós cristãos que era obra de Deus, não foi obra de Lutero, não foi obra de Calvino. Foi Deus despertando e havia todo um cenário favorável. Que cenário? Vou lembrar para vocês. Existia imprensa, tinha sido criada a imprensa algumas décadas antes, com Gutenberg. Isso facilitou muito, porque, Jair, agora você não precisa mais copiar a Bíblia à mão, você tem um instrumento que você pode fazer circular as ideias. Então, as 95 teses de Lutero varreram a Europa, já existia imprensa, então as pessoas publicaram aquilo. O Novo Testamento, ou a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão, também circulou rapidamente. E aí você tem, além de uma imprensa, você tem o surgimento dos estados nacionais. O período medieval todo é um período marcado pela presença de feudos. Você deve ter assistido aí Coração Valente, Senhor dos Anéis, e você vai ver condados, ducados, e você não tem a noção de países como a gente tem hoje. Começa a se organizar os países no início do período moderno, e meio que os reis estavam tanto quanto saturados do domínio da igreja. Então, esse movimento de reforma foi um movimento que aconteceu paralelo, graças a Deus, com o surgimento dos estados nacionais. E os países estão querendo mais autonomia, os reis estão querendo mais autonomia e começam a contestar, por exemplo, como a gente vai ver hoje, a moral e autoridade do Papa. Quando, na oportunidade do Tratado de Tordesilhas, o Papa assinou um documento, a Bula Papal, que autorizava a distribuição das terras encontradas aqui na América entre Portugal e Espanha, o rei da França disse que não reconhecia aquilo. Inclusive foi por causa disso que o rei da França permitiu que Calvino enviasse cristãos reformados para o Brasil. A gente vai falar um pouco disso hoje. Então, essa é uma prova de que os reis não estão mais baixando a cabeça e dizendo sim, senhor, para o Papa. Então, imprensa existia, formação dos estados nacionais, surgimento de um grupo social chamado burguesia, e é aí que vocês devem ter ouvido bastante na aula de história. O que é que professores de história, especialmente marxistas, gostam de dizer? Olha, não é que houve uma reforma protestante, é que existia um grupo social que queria enriquecer e que encontrou no protestantismo um discurso favorável ao seu lucro. Então, na verdade, a discussão de Lutero com a igreja foi pequena. O que importava mesmo era o interesse dessa classe social em ascender economicamente. Essa é a explicação que se passa na aula de história.
da maioria dos colégios pelo Brasil, principalmente se o professor for de viés marxista, vai dizer que a reforma protestante foi, antes de tudo, uma reforma do ponto de vista econômico. Nós não negamos que existia um grupo social, Arley, que queria uma nova ética, e que a teologia católica não via com muito bons olhos o lucro dos comerciantes. E os protestantes viam o trabalho e mesmo o comércio e o lucro não como algo em si pecaminoso. A usura é pecaminosa, mas o lucro em si não é pecaminoso. Isso agradou muitos comerciantes, obviamente. Então, não nego que houve apoio da burguesia, que a burguesia gostou dessa nova ética e que não necessariamente todos os burgueses abraçaram a fé em Cristo. De fato, eles aderiram, era uma coisa diferente. Mas, paralelamente a isso, ocorrem os descobrimentos, entre aspas, das Américas. Olha quanta coisa está acontecendo ao mesmo tempo da reforma. Renascimento cultural, surgimento da imprensa, formação dos estados nacionais, descobrimento, entre aspas, das Américas, descobrimento por parte dos europeus e, além de tudo isso, uma crise moral da igreja estonteante, absurda. Para vocês terem ideia, quando vocês olharem aquela Basílica de São Pedro, bem bonita lá em Roma, meu irmão foi e disse que era uma coisa de outro mundo. Aquela basílica foi construída com dinheiro de indulgências, com vendas de relíquias, e o filme Lutero mostra bem isso. Então, a gota d'água, o que faltava, a cereja do bolo, foi as 95 teses de Lutero. E Lutero não queria romper com a igreja, Lutero queria reformar a igreja. Então ele escreveu 95 argumentações contra as indulgências. O que eram indulgências? Documentos que prometiam perdão de pecados e um lugar no céu, no purgatório, livrando do purgatório. E aí, gente, vejam, Lutero, ele escreve essas argumentações e o seu objetivo é reformar a igreja. E havia uma praxe naquela época de você escrever numa igreja, no local público, teses para debate. Então Lutero estava chamando algum cardeal, alguma liderança da igreja para um debate, o que foi visto como uma afronta, e ele por pouco não morreu. A pergunta que eu gosto de fazer, e até para lembrar vocês, por que Lutero não foi pego pela Inquisição? Se a Inquisição já estava lá com toda a força, por que ele não foi pego? Porque o imperador Carlos V, embora para agradar o Papa Stefani, ele quisesse de alguma forma pegar Lutero e entregar à Inquisição, o príncipe Frederico II, da região onde Lutero pregava, onde Lutero atuava, escondeu Lutero. E Lutero ficou escondido durante cerca de 2 anos. E foi nesse tempo que, escondido, preso, num lugar escondido, ele quis servir a Deus e ele serviu ao Senhor fazendo a tradução da Bíblia para o alemão. E foi um dos marcos da reforma essa ideia de colocar a Bíblia na mão do povo. Eu abro só mais um parênteses para dizer que eu não disse semana passada, mas para vocês terem ideia, foi Lutero quem influenciou os príncipes da Alemanha a que valorizassem e obrigassem a escola das crianças. A primeira escola pública infantil, quem orientou a formação na Suíça. E se vocês vão estudar e vão ver, eu queria que tivessem aqui as irmãs da área de pedagogia, porque o pai da pedagogia moderna, João Amós Comênius, também era protestante. Então vocês vão ver que a reforma protestante atuou significativamente na educação europeia, na formação escolar e nessa visão de educar todos para que tivessem condições de ler a Bíblia. Então, esse foi um pouco do apanhado. Nós falamos que Lutero teve uma atuação na Alemanha e o luteranismo cresceu ali para a região da Escandinávia, pegando Noruega, Suécia e Dinamarca. Por outro lado, o calvinismo teve bastante força na Suíça e na Holanda, depois influenciou na Inglaterra, e na Inglaterra a gente tem o anglicanismo. Porém, também paralelamente a esses movimentos, surge o movimento anabatista, que batia de frente com o batismo infantil e com a adesão simplesmente nominal das igrejas, ou às igrejas. Então, os anabatistas diziam que os católicos deveriam ser rebatizados, e isso gerou muita confusão, tá? Muitos desses batistas vão aderir às ideias calvinistas, e lá no século XVII, na Inglaterra, a gente vai ter batistas que seguem uma teologia reformada,
com exceção do sistema de governo e do batismo infantil. Então, esse foi um apanhado geral que eu fiz. Eu só queria destacar com vocês que John Knox, fundador do presbiterianismo, ele é aluno de João Calvino e ele volta para a Escócia para fazer uma reforma lá. E ele quem vai sugerir o nome presbiteriano, porque a igreja seria dirigida, orientada por um conselho de pessoas experimentadas, chamados na Bíblia de presbíteros. Então, por isso que há uma discussão entre os historiadores, quem é que é o pai do presbiterianismo? É Calvino ou é John Knox? Então eu diria para vocês os dois. Calvino foi o mentor de John Knox. John Knox deu o nome presbiterianismo, mas eu entendo que nós somos herdeiros, e há até uma briga. Há batistas que dizem, batistas reformados, que eles são os herdeiros de Calvino, e os presbiterianos que dizem, mas sem sombra de dúvida a igreja presbiteriana é a maior herdeira. Se a gente pudesse dizer, numa analogia aqui, não me leva mal os batistas que depois assistirem esse vídeo, mas os presbiterianos são filhos legítimos. Eu diria que os batistas nesse sentido foram bastardos de Calvino, tá? Eles pegaram parte do legado, mas é uma brincadeira que a gente faz sem desprezar nossos irmãos, até porque somos filhos do mesmo Senhor que é Cristo. Mas herdeiros, os herdeiros da teologia de Calvino, eu demonstro isso ao longo dos estudos que vamos dar. Batismo infantil, Calvino defendia, a igreja presbiteriana defende. Sistema conciliar não congregacional, a presbiteriana defende, não os batistas. E uma série de outras questões mais. A igreja presbiteriana ela está mais próxima das ideias de Calvino do que qualquer outra denominação. Então, John Knox levou as ideias de Calvino para a Escócia, mas eu quero destacar que ele não era apenas um homem erudito que fez a confissão escocesa. John Knox era um homem de oração. Dizem os estudiosos que ele orava cerca de 4 horas por dia. E é dele a frase, Laísa, dá-me a Escócia, senão eu morro. Dizem que a rainha da Inglaterra tinha mais medo das orações a rainha da Escócia tinha mais medo das orações de John Knox do que dos exércitos da Inglaterra. Então era um homem que era influente do ponto de vista espiritual, que amava as almas e que entendia a necessidade de uma igreja organizada segundo o padrão do Senhor. Então, dito isso, foi o que eu falei na semana passada. Esses homens não ficaram indiferentes à obra do Senhor. Então Calvino, ele tão logo teve informações que tinha uma região aqui nas Américas, a França não ficou assistindo. Então existiram 3 tentativas de fundação de trabalhos reformados. Eu coloquei o título aí, reformados, porque reformado e calvinista são sinônimos. Na Holanda você não tem igreja presbiteriana, o nome da igreja lá é igreja reformada. Na Suíça você não tem o nome igreja presbiteriana, lá se chama igreja reformada. Se seu José for morar na Suíça ou for passear na Suíça e ele quiser, rapaz, eu quero frequentar uma igreja presbiteriana, será que não tem? Tem, mas o nome lá é igreja reformada. Então você vai procurar, o senhor vai lá e vai achar. Na Holanda do mesmo jeito. Então no século XIX é que o trabalho presbiteriano se consolida aqui, mas existiram 3 tentativas que eu quero falar para vocês. Então a primeira delas, pode passar? Olha só, em 1555, João Calvino manda uma comissão para cá, naquilo que se chamava de França Antártica. Não sei se vocês lembram, vocês estudaram história, os franceses não ficaram assistindo os espanhóis e portugueses dominando as Américas. Então eles vieram aqui a Baía da Guanabara e ocuparam a região, tá? E quando eles ocuparam, João Calvino enviou para cá alguns cristãos de uma comitiva grande, inclusive pastores que eram reformados. Inclusive um deles, que veio como missionário, chamado Jean de Lery, ele veio e depois escreveu Viagens à Terra do Brasil. Para vocês verem como esse documento é importante. É um dos primeiros documentos que falam sobre o Brasil, sobre os indígenas, sobre como eles eram, como era o clima do Brasil. Quem escreveu foi um pastor reformado, discípulo de Calvino. E se você for fazer qualquer curso de história, em qualquer universidade do país, você vai ler a obra de Jean de Lery. É bacana isso? Se você colocar aí na internet agora, é porque não deu tempo de eu colocar a imagem. Viagens à Terra do Brasil, tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui e já mostro para vocês a foto do livro. Viagens à Terra do Brasil. Lery. Estou lendo Lery, mas
se escreve Leri, tá? Vamos ver se... Aqui, ó. O livro é esse aqui. É óbvio que não vai dar para vocês verem, né? Mas já coloquei aqui, tá na Amazon, tá? Viagens à Terra do Brasil, de Jean Delery. Então, isso que eu estou falando para vocês, no livro ele escreve. Ele veio como missionário, depois foi ordenado pastor, ele foi livre de um martírio que aconteceu aqui, tá? Então, falando um pouquinho, ocorreu esse culto. Esse busto, salvo engano, está em frente à Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, a Catedral. Então tem esse busto, porque no dia 10 de março de 1557, aqui ocorreu o primeiro culto protestante no Brasil. Olha quando ocorreu, 1557. E ocorreu por quem? Gente enviada por Calvino. Só um detalhe. Você já deve ter ouvido que calvinista não evangeliza, não faz missões, né? Conversa para boi dormir. Calvino mandou gente para cá, tá? Então, um detalhe. Existiu um vice-almirante chamado Nicolas Durand Villegagnon. E ele vem aqui com uma comitiva. A França está paquerando, eu diria assim, com as ideias de Calvino. A França aderiu por um tempo às ideias de Calvino. Lembra que o rei estava contestando o domínio da Igreja Católica, o Tratado de Tordesilhas. Inclusive foi o rei Francisco I que disse: eu não reconheço a autorização de Deus para Portugal e a Espanha, eu não reconheço esse tratado. E veja que um país invadir as Américas, dominadas Portugal e Espanha, isso era uma afronta contra a igreja. Ele corria o risco de ser excomungado. E sabe o que isso significava? Já que ele é pagão e vai para o inferno, então Portugal e Espanha podem se juntar, tomar a França e dividir entre eles. E vão ter a bênção do Papa. Era assim que funcionava o negócio. Então, ir contra uma bula papal, você corria o risco de ser excomungado. E ser excomungado dava aos outros reis a legitimidade de guerrear com você e ter o apoio dos outros cristãos e ratearem o país. Percebe como é sério? Percebe como esse domínio da igreja era forte? Então vamos lá. Villegagnon é vice-almirante. O almirante era Coligny. Coligny era membro do partido Huguenote. Você já deve ter ouvido que calvinista também é chamado de Huguenote. Não se sabe bem a origem desse nome, mas Huguenote na França é calvinista. E esse Coligny, o almirante da França, ele era calvinista, ele se converteu. O vice não, mas quem veio para a França Antártica, para o Brasil, que agora eu vou chamar de Brasil, França Antártica, você lembra que era o nome que se chamava, não se chamava Brasil ainda, chamava França Antártica. E aí eles vêm para cá, mas no meio do caminho ocorre aquilo que se chama de Noite de São Bartolomeu. Você já deve ter ouvido falar. Foi um massacre onde 30 mil protestantes morreram executados na França. E a França mudou, virou a casaca, voltou para o catolicismo. E aí Villegagnon virou a casaca também. Ele que veio com os protestantes, chegando aqui no Brasil, ele exigiu, Laísa, que os protestantes que estavam aqui fizessem uma confissão de fé, ou seja, mostrassem pela Bíblia qual era a razão da fé deles. E o mais interessante, eles não tinham Bíblia, eles não tinham teologia, livro de teologia, mas eles escreveram a primeira confissão de fé das Américas, chamada Confissão de Fé da Guanabara. Em 12 horas, Laís, eles escreveram artigos de fé que fundamentavam o que eles criam. Lindo, irmãos. Peço que vocês depois procurem no Google Confissão de Fé da Guanabara. Mostra os artigos de fé que eles escreveram. Eles estavam prestes a serem executados e alguns de fato foram. E então, Villegagnon, ele é chamado de O Caim das Américas. Esse foi o nome que alguns protestantes que ficaram vivos do que ele fez, assim o chamaram. E aí quem fala tudo isso é Jean Delery, no seu livro Viagens à Terra do Brasil. Eu tenho aqui uma citação de Jean Delery que eu faço na minha dissertação, e quem quiser se aprofundar um pouco disso, no segundo capítulo da minha dissertação, que eu já mandei lá, mas eu mando de novo para vocês, eu escrevo sobre um capítulo inteiro falando dessa história, tá? Então olha só, olha o que é que Jean Delery, missionário que Calvino enviou, ele diz, certamente, não sei se a vista de vocês é boa, mas eu vou ler aqui. Só resta agora, para pôr fim a esta narrativa, contar a sorte dos nossos companheiros, que, como foi dito, voltaram ao Brasil depois do primeiro naufrágio de que fomos ameaçados. Pessoas fidedignas que deixamos nesse país, onde voltaram cerca de 4 meses depois de nós, encontraram o senhor Dupont em Paris e lhes asseguraram que, com grande pesar, haviam sido espectadores do afogamento de 3 dos nossos companheiros no forte de Coligny. Pedro Bourdon,
João Bordel e Matheus Vernieu foram essas pessoas vítimas condenadas por Villegagnon por causa da sua religião. Essas pessoas fidedignas haviam trazido também não só a sua confissão, mas ainda todo o processo contra eles instaurado por Villegagnon, entregando ao senhor do ponto de quem o obtive mais tarde. Ao lembrar-me de que, enquanto resistirmos aos perigos de toda sorte, esses servos fiéis de Jesus Cristo eram mortos após 1000 tormentos, ao recordar-me de que cheguei a pôr os pés no Scaler, não sei o que é isso, para com eles regressar, rendi graças a Deus pelo meu salvamento individual e senti-me mais do que nunca no dever de fazer com que a profissão de fé desses 3 honestos personagens fosse registrada no livro dos que em nossos dias foram martirizados na defesa do Evangelho. Assim foi Villegagnon, quem primeiro derramou o sangue dos filhos de Deus nesse país, recém-descoberto, e por isso, muito justamente, alguém o apelidou de o Caim das Américas. Essa é a história, e você pode ver isso no livro A Tragédia da Guanabara. Tem um livro publicado, e você vai no Google e colocar a Confissão de Fé da Guanabara. Eu vou mandar hoje para o grupo da igreja para vocês verem que coisa linda. Parece é uma préviazinha da Confissão de Fé do Westminster, mas eles creem na eleição, eles creem em tudo que a gente crê, e aí vocês vão dizer, puxa, essa turma que veio aí era presbiteriana igual a gente, embora o termo não era presbiteriano, era reformado, tá? Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, cerca de 80 anos depois. Vocês vão lembrar aí de história que de 1580 a 1640, o que ocorreu aqui no Brasil? União Ibérica. Lembra que houve uma crise de sucessão lá em Portugal? Portugal e Espanha se juntaram, União Ibérica. Nessa União Ibérica, os holandeses invadiram aqui o Brasil. E os holandeses vieram com Maurício de Nassau. Meus queridos, Maurício de Nassau vem e aí domina uma vasta área do Nordeste brasileiro. Deixa eu só dizer uma curiosidade que eu não sei se vocês sabiam. Quando Maurício de Nassau e os holandeses vão embora, Laís, quando os portugueses conseguem reocupar, os holandeses que toleravam os judeus, não sei se vocês sabiam, os portugueses permitiam o culto católico, permitiam o culto dos judeus, então permitiam aqui. Mas quando os portugueses reocuparam, o que é que aconteceu? Expulsaram também os judeus, tá? Perseguiram os judeus e obviamente os protestantes que aqui estavam. Agora, quem é que sabe me dizer para onde os judeus que foram expulsos do Nordeste, mais precisamente de Recife, para onde eles foram? Alguém sabe dizer? Os judeus expulsos de Recife fundaram que grande cidade conhecida no mundo? Não. A gente até brinca lá no Nordeste. Os judeus que saíram, que eram tolerados na época de Nassau, e saíram quando os portugueses os perseguiram, fundaram nada mais nada menos do que Nova York. A gente brinca lá, a gente poderia ter uma Nova York lá no Nordeste. A gente faz essa brincadeira. A primeira sinagoga das Américas está, sabe aonde? Em Recife. E Maurício de Nassau fez em Recife obras que vocês encontram até hoje. Porque eu acho que vocês já perceberam que a Holanda é chamada de País Baixo, juntamente com a Bélgica. Quando vocês ouviram os Países Baixos, Holanda e Bélgica, porque estão abaixo do nível do mar. E exatamente porque eles vivem assim e experimentavam muita enchente, muita inundação, então eles aprenderam a criar mecanismos para fazer escoar essa água. Recife é abaixo do nível do mar. Então, quando os holandeses chegaram lá, fizeram grandes empreendimentos para escoar essa água e impedir inundação. Então, Recife deve muito na sua história aos holandeses. Os holandeses, eles despontavam no século XVII como uma das nações mais ricas e mais desenvolvidas do ponto de vista tecnológico e econômico. Mas na providência de Deus, Deus não permitiu que os holandeses viessem. Mas só para vocês terem uma ideia, eles aqui organizaram um sínodo e 2 presbitérios, acreditam? Eles levaram indígenas para estudar teologia reformada lá na Holanda e trouxeram os caras de volta. Os holandeses foram tão diferenciados que eles fizeram uma Bíblia trilingüe em holandês, tupi e português, irmãos. Tem noção da qualidade desses holandeses, da diferença de educação? Outra coisa,
Os holandeses, eles chegavam e não destruíam os templos católicos. Sabe o que eles faziam? Eles remodelavam para usar os templos para a fé reformada. Então tiravam as imagens, tiravam as coisas que não serviam e aí utilizavam os templos e permitiam que os católicos, inclusive, continuassem suas práticas. Mais um detalhe. Eu lembro que uma professora veio dizer assim: olha, tem protestante que gosta de dizer, essa é bem crítica dos evangélicos, bem crítica mesmo. Tem protestante que gosta de dizer que os holandeses não tinham escravidão aqui na época dos holandeses. Tinha do mesmo jeito, era igual dos católicos. Eu levantei a mão e disse: professora, eu entendo que eles mantiveram um sistema de escravidão, inclusive dos negros. E aí, sem dúvida mas tinha pelo menos uma diferença. Não sei se a senhora vai achar relevante ou não. Os holandeses desobrigavam os escravos de trabalharem no domingo, porque era o dia do Senhor. E a minha orientadora, que é a maior especialista em escravidão lá da Universidade Federal da Paraíba, balançou a cabeça. Nem crente ela é envolvida com o movimento afro. E ela balançou a cabeça e eu disse: os holandeses, eles proibiam que os escravos trabalhassem no domingo. Os escravos poderiam ir para o culto. E não apenas ir para o culto, eles eram livres das fadigas do trabalho no domingo. Então, mesmo sendo uma coisa que você julga, mas mantiveram a escravidão, depois a gente vai poder estudar e discutir. Eu estou estudando um pouco sobre isso, sobre como os reformadores viam a escravidão que existia em todo o mundo, não apenas na Europa, mas era uma prática inclusive do Mediterrâneo, dos países da África e também da Ásia. Mas eu quero aqui destacar o seguinte: existiu essa presença e aqui está o índio Poti. Todas as vezes que vocês virem aquele cimento, eu ainda não vi comercializando aqui, mas o cimento Poti, a marca Poti tem a imagem desse indígena. Foi um indígena que foi estudar na Holanda e foi pastor reformado. Acredita? A Inquisição pegou o homem. E antes dele ser enviado para Portugal para ser julgado, mataram ele no caminho. Mas esse aqui foi um pastor reformado, a gente diria seguramente um pastor presbiteriano que seria recebido na IPB tranquilamente. E ele então foi martirizado, tá? E aí, o padre Antônio Vieira, que todo mundo que estudou literatura para vestibular, para Enem, teve que ler. O padre Antônio Vieira, Laísa, se admirou tanto com os indígenas que eram calvinistas, que ele chamou, sabe como? A Genebra dos Sertões. Ele ficou admirado de encontrar tamanha erudição entre os indígenas. E sabe por quê, irmãos? Porque os católicos, eles se preocuparam em educar as elites. Os protestantes se preocuparam em educar todos, em educar todas as pessoas. Eu vou colocar um vídeo hoje no grupo de uma entrevista de um professor da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando da educação católica e da educação protestante no programa com Marília Gabriela. E o que ele fala da diferença da educação protestante para a educação católica. Em síntese, Marília Gabriela perguntou ao professor por que na Suécia, por que na Dinamarca, na Europa, nos países escandinavos, os serviços públicos funcionavam e porque lá a política também era um pouco diferente. E aí o professor vai responder em síntese o seguinte: olha, lá não é só um problema de oferta, é um problema de demanda também. É uma questão de demanda, porque quem procura esses serviços também tem uma formação diferenciada. O europeu tem uma formação diferenciada, trata a coisa pública de uma forma diferenciada. Aí ela vai dizer: e de onde vem isso? Ela fez é uma diferença crucial da colonização portuguesa, da formação dos europeus. E ela diz: mas por quê? Ela diz: principalmente por causa da educação que receberam, a educação católica e a protestante. Os protestantes da Escandinávia, Dinamarca, Noruega e Suécia, que foram influenciados pelo luteranismo, tiveram a preocupação de educar todo o povo. Os portugueses quiseram educar as elites. Tanto é que aqui no Brasil não tinha universidade. As elites tinham que mandar os filhos para estudar onde? Em Coimbra ou na França. Começa a ter universidade no Brasil no século XIX, irmãos. Como é diferente. Os Estados Unidos, quando os peregrinos vão para lá, já vão e já fundam as universidades de Princeton, Yale, Harvard, Massachusetts. Todas as universidades formadas por peregrinos, gente que era protestante e era perseguido lá. Então, perceba que há uma diferença significativa do que os protestantes fizeram, e os indígenas tratados pelos reformados é uma prova disso. Padre Antônio Vieira
chama os indígenas de... esses indígenas, eles acabaram depois que os portugueses ocuparam, eles foram para uma região e ficaram tanto quanto isolados, e essa região foi chamada por Padre Antônio Vieira de a Genebra dos Sertões. Genebra por causa da referência à cidade suíça, a Genebra dos Sertões. Eu vou pedir só uma curiosidade, quem tiver com internet aí, coloca assim na internet agora, só para você ver, escreva a Genebra dos Sertões, você vai ver, e o Padre Antônio Vieira, você vai ver vários artigos, tese de doutorado, de gente analisando como o Padre Antônio Vieira via os indígenas de influência e formação calvinista. Irmãos, isso dá trabalho, sem brincadeira, de mestrado, de doutorado, como o padre, ele representava os indígenas vindos ou de influência calvinista. Viu alguma coisa aí, Neto? Então tem muita coisa. Não tem? Então depois vocês podem pesquisar. Então, eu trouxe aqui uma citação, ó. Pode passar. Tá grande aqui a citação, mas explica bem direitinho, como a gente só tem mais 10 a 15 minutos, então eu não quero me ater tanto nisso. Então tem uma citação aqui do Antônio Gouveia Mendonça, que ele fala no seu livro A Inserção do Protestantismo no Brasil. Então depois vocês podem ver essa citação. Existiu aqui sínodo, existiu aqui 2 presbitérios e cerca de muitos pastores, salvo engano, cerca de 50 igrejas lá no Nordeste, tá? Mas aí, como o Portugal, ele seguia aquilo que a gente chama de regalismo, que a Igreja Católica estava associada com os reis de Portugal, e eu não sei se vocês sabiam também, os padres eram mantidos pela coroa portuguesa. Então eles eram servos, eles estavam associados não apenas, os padres estavam associados não apenas ao Papa, mas ao rei de Portugal, tá? Então pode passar. E aí Simonton chega no século XIX. Irmãos, esse rapaz aqui da foto sou eu, obviamente. E eu estou do lado do túmulo de Simonton e do José Manuel da Conceição. Eu levei Laísa para esse passeio lindo, ela não gostou muito. Disse: Laísa, a gente foi lá pegar meu diploma no Mackenzie em 2012. Disse: Laísa, eu tenho que levar num lugar especial. Ela fez: onde é? Disse: no cemitério. Ela fez: eu vou nada. Disse: mas é um cemitério diferente. É o cemitério protestante no bairro da Consolação. Lindo, irmão. Você paga R$2 para entrar. Na época era R$2. Lá está Charles Miller, que trouxe o futebol para o Brasil. Lá na Consolação, aí você vai tem o cemitério da Consolação. Sendo que no cemitério da Consolação tem um cemitério à parte chamado Cemitério Protestante. E eu quero começar falando disso para mostrar qual era a realidade dos protestantes nessa época. Por que Simonton foi enterrado no cemitério protestante? Porque o cemitério público era católico. E quem não era católico era enterrado num cemitério acatólico, se chamava acatólico, ou seja, quem não é católico. E depois foi chamado de cemitério protestante. Então morreu, era protestante, cemitério à parte. E aí Charles Miller, que trouxe o futebol, e se os nossos irmãos pentecostais, que alguns proíbem o futebol, soubessem disso, iam saber que o homem que trouxe o futebol para o Brasil era protestante. Ou seja, futebol e protestantismo andam juntos, né? Mas vamos lá, o que tem a ver Napoleão Bonaparte? Então vamos lembrar de um baixinho que era valentão e era um exímio estrategista militar. A França passou pela Revolução Francesa, vocês estudaram isso, de 1789 a 1799. Depois teve um tumulto lá e Napoleão Bonaparte assumiu. E Napoleão Bonaparte, obviamente, quis levar as ideias da Revolução Francesa e a dominação francesa para os países da Europa. Sendo que tem um país, irmãos, que a França e a Alemanha também nunca conseguiu vencer efetivamente, nunca conseguiu engolir, chamado, graças a Deus, de Inglaterra. A Inglaterra, se você lembra do mapa, é uma ilha. Na verdade, o Reino Unido, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales ficam à parte. E por serem uma ilha, a Inglaterra sempre foi fortíssima na área naval. Entrar na Inglaterra por terra nunca ninguém conseguiu. E esses países não conseguiram. O Império Romano tinha uma dificuldade grande de entrar lá porque eles desenvolviam a arte naval de uma maneira esplêndida, né? Os romanos conseguiram chegar lá
mas esses outros países tiveram grandes dificuldades. Então Napoleão Bonaparte tem a Inglaterra como seu inimigo histórico. Eu lembro para vocês da Guerra de 100 Anos, de França e Inglaterra. A Inglaterra até então não era invadida por terra. Hitler só conseguiu entrar lá na Inglaterra pelo ar, pelos aviões, mas por mar ele sabia que estaria encrencado. Então Napoleão Bonaparte tenta algumas coisas contra a Inglaterra, mas não consegue, Laís. Então qual é a ideia de Napoleão Bonaparte? Já que eu não consigo arruinar esse país, eu vou arruinar economicamente. E ele faz o bloqueio continental. Ele diz: quem fizer comércio com a Inglaterra, eu solto bomba, eu explodo o país, acabo com tudo. E aí ameaçou Portugal. Portugal, se fizer acordo com a Inglaterra, fizer comércio com a Inglaterra, a gente invade você. A Inglaterra, graças a Deus, fez uma coisa com Portugal também. Se você não fizer comércio com a gente, e atendendo às ideias de Napoleão, a gente explode você também. E aí vocês acham que Portugal tem meio quem mais? Tem meio a Inglaterra. E aí o que é que acontece? Irmãos, eu digo graças a Deus houve o Napoleão Bonaparte, e graças a Deus houve a Inglaterra para fazer pressão também em Portugal. Porque Portugal disse: eu vou fazer comércio com a Inglaterra. E aqui o que é que acontece em 1808, Laísa? A corte, temendo Napoleão Bonaparte, vem toda para o Brasil. Porque se não viesse, Napoleão Bonaparte tocava o terror lá. E aí a corte toda vem em 1808 e Portugal faz um acordo de livre comércio em 1810 com a Inglaterra. E qual é o acordo? Fazem relação comercial, a Inglaterra vai manter tratados e proteção para Portugal, mas tem uma exigência que muito nos interessa. Os marinheiros ingleses podem adorar, fazer seu culto no Brasil. E essa foi a porta para o evangelho entrar, porque não era permitido entrar aqui. Para vocês terem ideia, certamente algum protestante, um ou outro, entrou aqui, mas isso a gente não consegue nem ver em documentos, porque a proibição era tanta que se a Inquisição pegasse, morria. E Portugal, existia gente, guardião da fé católica, nos portos, para fiscalizar os estrangeiros que vinham, porque era vetada qualquer coisa, qualquer literatura de Lutero não entrou aqui. Se entrou, não se tem notícia, mas o que se sabe é que havia um veto em relação a isso. E aí, em 1810, podem entrar estrangeiros protestantes, podem até fazer seu culto, mas tem algumas exigências. Primeira exigência: o culto tinha que ser em inglês, não podia ser em hipótese alguma em português. Segundo, os templos não podiam ter aparência de templo, então não podia ter cruz, não podia ter nada disso. Terceiro, eles não podiam enterrar seus mortos no cemitério público, que era católico. Então, a situação civil para quem era protestante era horrível. Nem casar podia, porque quem dava o casamento, quem fazia o casamento era a Igreja Católica. Os registros de nascimento, quem fazia era a Igreja Católica. Eu, como historiador, irmãos, eu sou doido para ver quem foi meu antecedente. O reverendo Davi, ele conseguiu traçar a genealogia dele todinha. Ele conseguiu ver lá até o ano 1500, ele fez um levantamento, fez uma pesquisa, foi em Minas Gerais, um bocado de canto. Sendo que eu estou com uma dificuldade grande, porque eu tentei fazer isso, eu só cheguei no meu bisavô, ainda não cheguei no meu tataravô. Porque, no meu caso, lá no Nordeste, quem fazia esse registro eram as igrejas. Quem fazia registro de nascimento eram igrejas, e alguns já foram para o Beleléu, esses registros. Outros se perderam, mas a coisa mais difícil é você levantar. O reverendo Davi me disse que tem um especialista fera mesmo em judaísmo, que assegura que mais de 80% daqueles que foram para o Nordeste eram judeus. Então ele estava me dizendo: reverendo, a possibilidade de você ser de origem judaica é enorme. Existe um especialista tal que diz isso tal, e a gente foi argumentando. Mas certamente por causa dessa minha cor meio amarronzada, eu tenho herança entre alguns dos escravos. Tenho 4 avós, dos quais meu avô paterno era negro mesmo. E certamente o bisavô, tataravô dele foi escravo. Então certamente essa herança tem na minha genealogia. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: era proibido cultuar aqui. E quem era protestante estava em uma situação difícil. Então, o registro de casamento era feito na igreja. Aí você diz: mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver com o direito de sucessão.
Arley casava com Flávia, era protestante, o casamento não era legítimo. Seus filhos não eram legítimos, eram bastardos. E para direito de sucessão, isso não necessariamente ele conseguiria provar. E no fim das contas, corria o risco de, quando ele morresse, os filhos não recebessem o que ele produziu. Porque como é que ia provar que ele era filho dele, se o registro de casamento e o registro de nascimento quem fazia era a Igreja Católica? Mesmo nessa situação, Simonton veio para o Brasil. Olha que coisa. Mesmo nessa situação, os missionários começaram a vir. E eles vieram através de quê, Laísa? Das sociedades bíblicas. Já ouviu falar de Sociedade Bíblica do Brasil? Tinha a Sociedade Bíblica Americana e a Sociedade Bíblica Inglesa. E eles começaram a mandar aqui missionários, que faziam, sabe o quê? Parecido com os testemunhos de Jeová fazem hoje. Distribuíam folhetos e vendiam Bíblia. Então eles vendiam Bíblias. Vendiam Bíblias, até que tinha um padre chamado de Padre Protestante. Olha que coisa interessante. O nome dele era José Manuel da Conceição. E ele começou a ler alguns escritos e começou a contestar a igreja. No Brasil, é uma novela que tem cenas impróprias, mas mostra muito isso. Não sei se vocês assistiram ou leram a obra Dona Beija, não sei se com Maitê Proença, uma novela antiga. E mostra o fato de que existiam muitos padres nessa região, inclusive de São Paulo, que tinham filhos. Padres que tinham 10 filhos, padres que tinham 5 filhos. E todo mundo dizia que o clero brasileiro era uma bagunça. Então esse padre começou a contestar essa espiritualidade. E tão logo Simonton chegou aqui ao Brasil, ele teve contato com as ideias reformadas e se converteu. O primeiro pastor brasileiro se chama José Manuel da Conceição. Inclusive o dia que se comemora o dia do pastor presbiteriano, quando o reverendo Davi estava aqui sendo homenageado, eu fui também, é o dia que José Manuel da Conceição foi ordenado. O primeiro pastor brasileiro foi ordenado, nunca casou, e era um ex-padre chamado José Manuel da Conceição. Parece, viu, irmãos, que ele morreu na mendicância, passando necessidade, e essa é uma história que a gente fica triste de ter que dizer. O primeiro pastor brasileiro morreu à míngua, até porque na época não tinha previdência social, nem tinha cuidado como a gente tinha, e depois eu falo sobre isso. Mas Simonton vem, o contexto jurídico, a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, 1824, era ela católica. Você só podia ser deputado se fosse católico, você só podia ser senador se fosse católico, então tinha uma série de limitações. Estratégias de Simonton. Simonton, ele vai usar duas coisas, irmãos. Ele cria o jornal Imprensa Evangélica, o primeiro jornal protestante da América Latina, e Simonton usa a educação. Simonton fala inglês, então ele oferece para dar aula de inglês. E ele diz no seu diário que ele faz isso com o interesse de evangelizar. E é interessante, a irmã Delma não está aqui, mas as professoras da escola bíblica, uma estratégia de Simonton e também de Callen, missionário congregacional, que chegou antes, era Escola Bíblica Infantil. Usavam um livro peregrino para as crianças e usavam as histórias bíblicas para alcançar crianças. A estratégia era alcançar a criança e assim alcançar a família. E desse jeito foi que foi criado o Mackenzie. O Mackenzie foi uma instituição criada com o objetivo de usar o evangelho ou anunciar o evangelho através da educação que era oferecida nos conhecimentos gerais que se seguiam aqui, que se praticavam aqui, tá? Então, Simonton, ele vem aqui para o Brasil, ele organiza a primeira igreja com poucas pessoas, com 3 pessoas ele organiza a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, e já pensou, se a gente usar o mesmo exemplo de Simonton, a gente já pode organizar aqui a igreja faz tempo, né? Então ele organiza o primeiro presbitério, funda o primeiro seminário. Então Simonton, ele depois vem o seu cunhado chamado Alexander Blackford, que casa com a irmã de Simonton. E eu não sei se vocês sabiam, vou mandar para vocês um curta-metragem de Simonton. Ele vem, a sua esposa Ellen Murdoch morre por causa de complicações de um parto, tá? Morre lá, passa por dificuldades. Inclusive eu gravei com a igreja de Pinheiros ano passado uma entrevista sobre Simonton. Então vou disponibilizar lá no grupo da igreja para vocês assistirem a entrevista que fizeram comigo e eu falando sobre Simonton e como ele chega no Brasil. Então Ellen Murdoch morre 9 dias depois do parto da filha que leva o próprio nome, Ellen Murdoch.
e vai ser criada por Elizabeth Simonton e Alexander Blackford. Então, a irmã de Simonton que vai criar a filha dele, que vai morrer lá para a década de 50 do século passado, 1950 e pouco, mas nunca casou. Ellen Murdoch Simonton, a filha de Simonton, nunca casou e foi criada por Alexander Blackford e a sua irmã Elizabeth Simonton. E eu estou chamando a atenção disso para dizer o seguinte: Simonton morre chega em 59, morre em 67, cerca de 8 anos depois que ele chega no Brasil. E ele morre provavelmente de febre amarela, febre biliosa, é declarado assim, mas aqui no Brasil tinha um surto de febre amarela. E o pessoal morria de medo de febre amarela. Simonton vem para o Brasil e ele não leva em conta a sua condição material. Ele era filho de médico e deputado. A sua família tinha bastante recursos. Ele estudou em Princeton. Então, se Simonton olhasse para a sua condição social, ele não vinha para o Brasil. Mas ele vem. Aos 26 anos ele chega aqui. E morre, irmãos, com 34. Mas olha o legado dele. Pode passar? Opa, tá aí uma citação que vocês podem ver também do contexto do Brasil, tá? Então não quero gastar tempo, mas por favor leiam. Eu tive um trabalho para colocar essa citação aí. Então você dê uma lidinha e veja qual é o contexto. Pode passar. Hoje esse dado é de 2016. 2016, tá? A igreja presbiteriana tinha 649.510 membros, 2.805 igrejas, já tem bem mais, tá? Já passou de 3.000. 2.263 congregações, 4.475 pastores, o Instituto Mackenzie, a Escola Agnes em Recife, 15 de novembro, Erasmo Braga, Rede Mackenzie, Hospital Evangélico de Curitiba, enfim, muita coisa mesmo. Salvo engano, a igreja presbiteriana já elegeu um vice-presidente da República, já elegeu senadores, deputados. Eu não fiz o levantamento, mas é uma igreja altamente atuante. E hoje temos o ministro da Justiça, o ministro da Educação, o presidente da CAPES, que são os dois ministros são pastores, o presidente da CAPES é presbítero da igreja presbiteriana. O que eu quero deixar para vocês? Se Neto disser, rapaz, eu quero investigar qual foi a primeira igreja presbiteriana que tenha pelo menos 200 anos de vida, você não vai encontrar. Não vai encontrar exatamente porque a igreja, Portugal, impedia que entrassem missionários protestantes aqui. Então a primeira igreja vai ser a igreja presbiteriana, vai ser a igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. A segunda de São Paulo, a terceira em Brotas. Eu fui nessa igreja, aqui em Brotas. Simonton fundou essas igrejas e essas 3 igrejas formaram o primeiro presbitério. Simonton chegou na época que tinha escravidão e isso foi que gerou meu projeto de mestrado. Eu estava dando aula de sociologia e eu falando sobre escravidão, aí de repente me veio um insight. Peraí, escravidão acabou no Brasil em 88. Simonton chegou aqui em 59. Aí eu dando aula e viu, meu Deus, como é que Simonton viu a escravidão? E aí surgiu meu projeto de mestrado. Eu quis fazer uma análise de Simonton como cidadão desse mundo. Como é que ele viu, Arley, os problemas do Brasil? Como é que ele viu a Guerra do Paraguai? Porque ele tinha um diário e ele tinha um jornal. Então eu fiz no meu mestrado em História, já que eu não podia chamar Simonton de homem de Deus no meu trabalho, já que eu não podia analisar ele como um homem piedoso, missionário que era, eu analisei Simonton como cidadão desse mundo. Então eu fiz no meu trabalho de mestrado uma investigação do que os jornais disseram sobre Simonton. Então eu coloquei o nome Simonton e saí escavacando nos jornais do Rio de Janeiro. Então aparece o nome dele entrando e saindo em Porto, viajando para Santos, viajando para os Estados Unidos, e algumas ações que ele fez também na sua morte, o que disseram. Quando Abraham Lincoln morreu, presidente dos Estados Unidos, que lutou pela abolição da escravidão, teve um culto no consulado americano e quem pregou foi Simonton. Então ele teve uma atuação significativa. Não era tão pujante a atuação dele como a de Robert Calley, o missionário congregacional, que eu acho que Laísa já deve ter ouvido. Robert Calley dava palestras para Dom Pedro II sobre Israel e as terras de Jerusalém. E uma curiosidade é que Simonton chegou a brigar com o missionário congregacional, porque o missionário congregacional acusou Laísa, Simonton, de roubar as ovelhas dele, de querer pescar no rebanho de Robert Calley. E por causa disso teve um desentendimento tão grande entre eles
que eles trocaram farpas, mas depois no diário Simonton diz que eles se ajoelharam, clamaram a misericórdia de Deus e reativaram sua comunhão. Mas para vocês terem ideia, Simonton usou o que, seu José? Usou a educação, usou a imprensa, fez muitas amizades. Agora, para encerrar, Simonton, ele veio para a principal cidade do Brasil, Rio de Janeiro. E ele veio já certo, procurando pessoas influentes para alcançar. Simonton não procurou primeiro alcançar os escravos e os pobres. Ele pensou em primeiro alcançar as elites, com o objetivo de, alcançando as elites, alcançar os demais. Meus irmãos, isso é muito significativo para nós. Simonton usou de toda a tecnologia da época que tinha a seu dispor. Se Simonton tivesse vivo hoje, ele usava Facebook, Instagram, YouTube e tudo que tivesse a seu alcance para anunciar a palavra. Então, aqui estamos há 161 anos, todo dia 12 de agosto, e nas igrejas presbiterianas se comemora a vinda de Simonton para o Brasil. 12 de agosto de 1859, Simonton chegou, e depois de uma hora falando para vocês, a gente explica de maneira panorâmica a chegada da igreja presbiteriana. Quero abrir para dúvidas, para algumas perguntas. Então, a gente pode encerrar a transmissão aqui, até porque não dá para ouvir todos vocês falando, mas eu quero abrir para perguntas e qualquer dúvida que vocês tiverem. Antes só de terminar, eu queria dizer para vocês o seguinte: Simonton era anti-escravista. Eu provo isso na minha dissertação. Ele era contra a escravidão, sendo que se ele batesse de frente aqui, ele fechava os ouvidos aos senhores de escravos e aos outros que ele queria alcançar. Simonton chegou aí a leilão de escravo aqui no Brasil, mas ele foi não porque concordava, ele foi porque ele queria alcançar. A minha professora perguntou: como é que você justifica isso? Eu disse: professora, eu não sou advogado de Simonton não, mas eu vou dar um exemplo aqui para a senhora. Digamos que eu vou votar em Bolsonaro e a senhora vai votar em Haddad. Eu não vou falar em política nunca com a senhora, porque se eu falar, a senhora deixa de ouvir o evangelho. Eu prefiro que a senhora vote em Haddad e vá para o céu, do que a senhora ser convencida de que Bolsonaro é melhor e a senhora ir para o inferno. Então, eu acho que Simonton fez esse cálculo. É preferível deixar o senhor de escravo fazendo a sua miséria e depois ele se convencer disso e voltar atrás, mas anunciar o evangelho, do que bater de frente e perder os ouvidos. Agora, a curiosidade é que Calley disciplinou Laísa, um dono de escravo. A gente não tem essa informação acerca de Simonton. Eu trago mais uma curiosidade. Em Americana, tem uma igreja presbiteriana lá. E Americana é uma cidade que é conhecida entre os historiadores de donos de escravos dos Estados Unidos, inclusive crentes, que vieram para cá porque no Brasil ainda tem escravidão e eles queriam manter a escravidão. Então, é uma história triste, mas como historiador e principalmente crente e pastor, eu tenho que ser sincero em dizer, muitas igrejas aqui na região de Campinas, presbiterianas antigas, centenárias, foram igrejas formadas por donos de escravos. Então, se eu sou crente, eu sou pesquisador sério, eu tenho que falar a verdade, e isso aconteceu mesmo. E não apenas aqui, na África, igrejas praticavam apartheid. Igrejas, Laísa, que não permitem a entrada de negros, nos Estados Unidos também. Então, uma coisa para a gente, infelizmente, lamentar, e como cristãos verdadeiros, quando questionados, dizer: de fato, nossos irmãos erram e erraram na história, mas mesmo assim, podemos dizer, como eu disse lá. Professora, então, só terminando, a professora disse assim: protestante e católico trataram a escravidão do mesmo jeito. Eu levantei a mão de novo, disse: professora, William Wilberforce, inclusive tem um filme dele, vocês podem assistir, Jornada pela Liberdade ou Amazing Grace. Ele foi um homem que lutou pelo fim do tráfico negreiro na Inglaterra. John Newton, pastor protestante, foi um traficante de escravos que se tornou um militante contra a escravidão na Inglaterra. Então, se a senhora fizer um levantamento, a senhora vai ver que há documentos que mostram que o protestantismo foi influenciado pelos avivamentos na Inglaterra e esteve à frente do fim da escravidão. Minha professora, mais uma vez que eu disse que era do movimento afro, nem evangélica era, balançou a cabeça. E a curiosidade é que essa professora que falou, o marido dela tinha morrido e o marido dela escreveu sobre a escravidão e cita o nome de William Wilberforce e John Newton. Esses dois nomes são citados pelos historiadores da escravidão, John Newton
e William Wilberforce, um batista e um anglicano. Infelizmente não tinha nenhum presbiteriano que eu ainda descobri, que foram contra a escravidão. Só para terminar, eu cito muito aqui Jonathan Edwards, ele tinha escravos. Eu cito muito aqui Charles Hodge, foi professor de Simonton, teve escravos, Laís. Agora o curioso, sabe quem é que não tinha escravo? John Wesley, que era arminiano, Arlen. E isso nos ensina muito. Às vezes a gente olha para os irmãos e despreza, né, porque não tem a nossa teologia. Mas nesse sentido eu julgo Wesley mais ético do que Edwards. Eu admiro mais a teologia de Edwards, mas quem não tinha escravo era o arminiano John Wesley. Isso nos humilha e nos ensina que perfeito é só Jesus, irmãos. E nós temos muito que aprender com as outras denominações. Então, sabe quem é que lutou pelo fim de união de igreja e Estado? Não foram os presbiterianos, foram os batistas. Sabe quem lutou mais, aparece mais contra a escravidão? Batistas e metodistas, pelo menos até onde eu estudei. Os meus maiores mestres, que eu gosto de citar, pelo menos associados a Simonton, Jonathan Edwards, maior mente brilhante dos Estados Unidos, reconhecida, tinha escravos. Charles Hodge, professor de Simonton, teve escravos. E, graças a Deus, Simonton não tinha e era contra. Mas ele não bateu nisso, porque ele criaria um problema à evangelização. Eu sei que, eu falando isso, irmãos, para quem é marxista, falando isso no curso de história, o pessoal tinha raiva. Que história é essa de alma de céu, preferir ir para o céu e deixar o cabo na escravidão? Infelizmente você não vai entender nossa cosmovisão. Mas a gente espera um novo céu e uma nova terra. E Simonton priorizou que as pessoas crescem nisso, em detrimento a comprar uma briga. Mas só para terminar e você ficar tranquilo, dizem os especialistas que os movimentos abolicionistas começaram a se organizar no Brasil em 1868. Simonton morreu em 1867. Então, se eu fosse um advogado de Simonton, eu acho que eu conseguiria a absolvição dele contra qualquer acusação de ser conivente com a escravidão, tá? Eu escrevo 185 páginas na dissertação para mostrar Simonton e as visões políticas dele. Então, dá uma olhadinha lá, espero que vocês gostem e tirem qualquer dúvida. Então, a gente